Senhor, meus queridos, meus amados irmãos, aqui estamos mais uma vez para dar continuidade nas parábolas contadas por Jesus Cristo. Pois bem, o que é parábola? Parábola é uma narrativa alegórica ou que transmite mensagem indireta por meio de comparação, analogia. Amém? Pois bem, hoje eu gostaria de contar um pouco sobre uma das parábolas que Jesus Cristo contou, que foi a parábola do credor incompassivo. Pois bem, como que surgiu, da onde que surgiu esta parábola? Eu gostaria de contar o seguinte para a gente entender essa parábola. Essa parábola, logo após que Jesus deixa a Galileia partindo para Pérea, no território da Judéia, ficava ao leste do rio Jordão. Ali Jesus então começa a contar esta parábola. Ou por que começou a contar esta parábola? Essa parábola ela começa a ser contada por uma pergunta que o apóstolo Pedro vai fazer ao Senhor, que fica no livro de Mateus, capítulo 18, do seu versículo 21. E quando Pedro faz e começa a perguntar a Jesus quantas vezes devemos perdoar ao nosso irmão. E Jesus lhe responde na seguinte forma. Pedro lhe pergunta: 7 vezes, Jesus, que devemos perdoar os nossos irmãos? E Jesus ali responde: não é 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. E ali então começa Jesus agora a contar esta parábola, dizendo o seguinte. Nesta narrativa, Jesus ele começa no livro, de Mateus, capítulo 18, do seu versículo 21, vai até o 35. Só que nós vamos ler uns versículos para nós termos o que analisar sobre a sua parábola. Começou assim: então Pedro, aproximando-se de Jesus, e perguntou: Senhor, quantas vezes devemos perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe responde no versículo 22. Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é como um rei que desejava acertar conta com o seu servo. Quando começou a acertar, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Algumas Bíblias, introdução diferente, está escrito sobre talentos também, sobre denário também. Tudo significa o mesmo nome, dinheiro ou dívida, que ali este rei estava agora pedindo ao seu servo que lhe pagasse aquilo que lhe devia. A Bíblia vai dizer que então o senhor daquele servo pediu para que viesse agora a sua esposa, os seus bens, seus filhos, a sua casa, para que viesse fazer a soma e pagar tudo o que lhe devia. Pois bem, aquele valor era um valor muito grande e não tinha como aquele moço pagar, porque devia muito dinheiro. E a Bíblia vai dizer que este servo, ele vai até mesmo se prostrar perante o Senhor e vai dizer o seguinte: eu não tenho agora como te pagar, mas eu vou te pagar tudo. E ele lhe pediu: tenha misericórdia, tenha compaixão. E a Bíblia vai dizer que aquele Senhor, ele vai ter compaixão, vai ter misericórdia deste servo que lhe devia. E quando ele tem esta compaixão, esta misericórdia, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando está contando esta parábola, este servo sai para fora, e quando logo assim que ele sai para fora, ele encontra o seu conservo. E quando ele encontra o seu conservo ali, ele começa agora a falar: paga-me aquele 100 denário que você está me devendo. E agarrou ele e começou a sufocá-lo.
Sufocando não é agarrar o pescoço, mas sim em palavras, dizendo: paga-me, você me deve. E por isso que tem este nome de servo incompassivo. Para nós podermos entender um pouco também mais sobre o que significa impiedoso. Impiedoso significa sem compaixão, impiedoso significa duro, cruel, e este homem, ele era desta forma, ele não tinha piedade, ele não tinha misericórdia, né? Então ele começou a tratar este homem diferente do seu tratamento que o seu Senhor teve consigo. Muitas das vezes, querido, nós gostamos e nós queremos sempre ser perdoado, e muitas das vezes nós não queremos liberar o perdão. Algumas vezes a gente ou a nós mesmos podemos até mesmo perder uma bênção por nós não querer liberar o perdão para o nosso irmão. Uma certa feita, Jesus ele vai dizer no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 27, Jesus vai contar e vai dizer também sobre amar os inimigos. No versículo 27 vai dizer assim: ouça todos, ame os vossos inimigos, faça o bem aos que vós odeiam, ore pela felicidade dos que vós amaldiçoem, bendigam os que vós maldizem e orem a Deus a favor daquele que vós maltratam. Observa que quando o Senhor está falando isso, é para que você não vê aquele que é seu inimigo como um obstáculo, como um momento de você não orar por ele. Não, você tem que orar por ele para que Deus possa te abençoar e abençoar aquela vida. Temos um exemplo sobre no livro de Números, capítulo 22, vai dizer o seguinte, que os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. E quando aconteceu isso, tinha um homem chamado Balaque, que ali ele se viu em uma situação que ele achava o seguinte: aquele povo vem tomando toda a terra e eu tenho que dar um jeito de parar este povo, eu tenho que dar um jeito de eliminar este povo, porque este povo vem tomando toda a terra e é um povo grande. E ele vai consultar logo quem? A Bíblia diz que ele vai consultar um profeta, e este profeta era de Deus, chamado Balaão. Querido, eu quero te trazer algo ao seu coração para você saber que ninguém consegue parar os planos de Deus, ninguém consegue parar o sonho que Deus tem em sua vida e te dá o sonho, porque o sonho não é seu, o sonho é de Deus, o sonho quem te dá é Deus. E se é Deus que tem te dado o sonho, só você ficar na posição, só você fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer, sem recuar, porque vai realizar o sonho de Deus em tua vida. Ferramenta nenhuma contra a tua vida, ela vai prosperar. Observa, no versículo 12 do capítulo de número 22, vai dizer assim: mas Deus disse a Balaão, não vá com ele, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. A Bíblia ainda diz ainda que nós não temos com que se preocupar, mas sim deixamos só a adoração para Deus, porque Deus ele tem um cuidado especial para conosco. Se ele está falando assim, só você ficar na posição, ver os teus irmãos ou teus inimigos, porque é fácil demais a gente chegar para um irmão e perdoar, mas quando um inimigo vem contra a nossa vida e começa a nos maltratar, e muitas das vezes você guarda no teu coração e você ainda diz: eu sou ser humano, eu sou ser humano, sou feito carne e osso. Claro, todos nós somos feito carne e osso, mas se a gente não tivermos um obstáculo, um meio para nós começar a ver de forma diferente, como que você vai conseguir vencer uma luta se você ainda não procurou ser forte?
E então Jesus está dizendo o seguinte: olha, seja forte, seja valente para perdoar o seu irmão ou seus inimigos. Por isso que Jesus ele disse sobre esta parábola, para que podemos fazer uma reflexão, entender que aquele moço que foi perdoado, né, aquele rei, aquele seu senhor lhe perdoou, ele agora também vai sair lá fora e vai encontrar um conservo. Provavelmente este servo que foi perdoado pelo seu senhor, com certeza ele era algum general, algum chefe, né? Ou alguma pessoa de uma grande importância. Por isso que ele vai encontrar com o seu conservo, e a Bíblia vai dizer que ele começa a sufocá-lo e pedindo para que pagasse. E isto vai despertar alguma coisa na vida, né, dos seus conservos que ali estavam. A Bíblia vai dizer que então aqueles conservos que ali estavam olhando, observando aquele moço que foi perdoado lá pelo seu Senhor, ele não estava tendo misericórdia para o seu conservo. E então aqueles conservo foi até o seu senhor e contou o que aquele moço que ele foi perdoado pelo seu senhor estava fazendo lá fora com aquele conservo. A Bíblia vai dizer então que o Senhor, quando conta esta parábola, ele está dizendo o seguinte: olha, se ele foi perdoado, ele também tem que agora perdoar, para que ele possa receber do Senhor também o seu perdão. Porque se ele não perdoar aquele moço que está lhe devendo, lá no céu ele não vai poder entrar, porque ele não tem misericórdia para com outros. Então, Jesus ele está dizendo o seguinte, que aquele moço que ali estava tendo aquela atitude, ele agora vai ser chamado pelo Senhor. E quem é esse Senhor? Esse Senhor é o nosso Deus, esse Senhor é o nosso Jesus, que naquele grande dia vai chamar aquele que ele perdoou, mas aquele que ele perdoou, ele não teve a mesma atitude do seu Senhor para perdoar o seu próximo ou seu conservo. E ali então vai ser jogado em um lago onde vai sofrer eternamente, porque ele não tem as características, ele não tem a atitude daquele Senhor que lhe perdoou. Pois bem, devemos abrir um entendimento de que o perdão a gente temos que liberar para o próximo, porque se nós não liberarmos, nós vamos ser condenados, querido. E muitos dias de hoje que vivemos estão repleto de pessoas que está incluído nessa classificação de não querer liberar o perdão, pois isso é preocupante, que devemos liberar o perdão para que podemos alcançar a misericórdia do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe e que o Espírito do Senhor possa te dar o entendimento, a compreensão, para você entender que Jesus Cristo, ele te deu perdão e é necessário você perdoar. Não só o seu próximo, não só o seu irmão, mas sim perdoar aqueles seus inimigos que têm feito algo contra a tua vida. É duro, é difícil, mas Jesus não te chamou para coisa fácil. A Bíblia diz que no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e vós também vencerá. Devemos ter a atitude de Jesus Cristo, ser o imitador do Senhor. Paulo falou: seja o imitador do Senhor, conforme eu também sou imitador de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor.